Olá! Nesta aula, vamos estudar um tema de extrema relevância no pensamento de Hans Kelsen. É o tema que finaliza a sua obra Teoria Pura do Direito. Trata-se da discussão da interpretação jurídica, muito mal compreendida em linhas gerais. Vamos lá? Para iniciar a nossa discussão, nós vamos apresentar aqui um pequeno trecho da música Linguagem do Morro, do nosso querido compositor e poeta Chico Buarque. Tudo lá no morro é diferente, daquela gente não se pode duvidar. Começando pelo samba quente, que até um inocente sabe o que é sambar. Outro fato muito importante e também interessante é a linguagem de lá. Baile lá no morro é fandango, nome de carro é carango, discussão é bafafá. Briga de uns e outros dizem que é burburinho. Velório no morro é curupim. Erro lá no morro chamam de vacilação. Grupo do cachorro é de é um cão. Papagaio é rádio, grifa é mulher, nome de otário é Zé Mané. Então, essa música vai enfatizar o caráter social da linguagem de maneira muito interessante, né? A primeira frase do verso diz: tudo lá no morro é diferente, não se diz tudo lá no morro é errado. Né? Então, por detrás dessa discussão proposta por Kelsen, no campo da interpretação jurídica, existe uma discussão implícita que nós vamos tentar destacar sobre o tipo de relação que existe entre língua e realidade. Tá? Trouxemos aqui a fotografia de um quadro, né, pintado pelo grande pintor italiano Caravaggio. Né? Esse quadro esteve na exposição que o MASP organizou em São Paulo alguns anos atrás, né? E o quadro se chama São Jerônimo que Escreve. E ele faz uma interpretação humanizada de um santo, né? Colocando semelhanças físicas, né? Ele tem as mãos sujas, ele tem uma expressão corporal de fragilidade que o aproxima dos menos necessitados, né? Então, os quadros também são linguagens narrativas que interpretam, que dão sentido às figuras que eles representam. Né? Considerações, nós vamos aqui dividir a exposição em duas partes. Né? A primeira parte está fora do último capítulo, do capítulo 8º, mas é fundamental para que a gente possa entender, né, as conclusões finais que Kelsen acaba destacando no final de sua obra. Não é? Muitos pensam que o pensamento de Kelsen, por estar diretamente ligado à descrição da estrutura lógico-formal da norma, como nós vimos, né, anteriormente, seria adepto da famosa e tradicional ideia de que a decisão jurídica poderia ser representada pela simples afirmação
de um silogismo jurídico que seria a expressão de um raciocínio dedutivo lógico formal, né? Então, nós teríamos aqui, nesta visão, a primeira premissa, que seria uma proposição normativa, né? Teríamos a segunda premissa, que seria o fato, né? E nós teríamos a capacidade de, na conclusão, fazer a subsunção do fato a esta premissa normativa, né? Nessa perspectiva que muitos pensam ser a do Kelsen, né, a decisão nada mais faria do que apenas declarar, né, aquilo que já estava, de alguma forma, previsto na norma geral. Né? De fato, nós vamos compreender, né, ao longo da exposição, que esta não é a visão do Kelsen, né? Que o Kelsen vai reconhecer os limites do estudo da lógica formal e vai reconhecer que a lógica formal não terá condições de alcançar a prática jurídica efetiva, porque esse silogismo ele pode até, numa certa leitura superficial, representar a decisão, né? Mas nós vamos ver que a decisão ela necessita de uma reconstrução interpretativa da linguagem, que extrapola, de fato, o elemento estrutural, né? Então, esse silogismo aqui, ele não representa a visão de Kelsen. Ele pode, quanto muito, representar uma ideia próxima à que existiu na escola da exegese francesa, né? Que, de alguma forma, tentou contornar o problema da insegurança jurídica, partindo do pressuposto de que nós poderíamos, né, contornar o fenômeno interpretativo e aplicar objetivamente uma norma, né? De fato, qual seria a posição de Kelsen? A posição de Kelsen vai nos revelar não a declaração, o caráter declaratório da decisão judicial, mas sim o caráter constitutivo da decisão judicial. Então, vamos ver quais são os elementos que ele vai destacar para justificar essa hipótese levantada, né? O que seria o caráter constitutivo da decisão judicial? Vai dizer Kelsen. A aplicação, a individualização das normas jurídicas gerais depende da verificação, no caso concreto apresentado, de que existem, em concreto, os pressupostos em abstrato determinado pela norma geral. Não é? Depende da verificação desta norma geral ser constitucional e ainda estar em vigor. Né? Então, se a gente retornar um pouquinho a esse modelo, que eu diria até tosco de silogismo, né, eu tenho aqui, na proposição, eu tenho elementos abstratos, tanto no pressuposto como no consequente. Né? Eu tenho elementos abstratos. Se um indivíduo matar alguém, tenho pena de reclusão de 6 a 20 anos. Na conclusão, eu tenho João, e não mais o indivíduo, né? E tem uma pena concreta. Então, existe uma mudança de perspectiva linguística, porque de uma situação abstrata eu chego a uma situação concreta, né? E a própria identificação da norma geral vai depender de um trabalho complexo do exame da validade dessa norma em relação a outras normas da ordem jurídica, né? Indo adiante, né? O que vai dizer Kelsen? Né? E aí nós chegamos num ponto realmente importante, né? Por que, então, esta decisão não teria apenas um caráter declaratório, né? Muitos pensam, como eu disse, ser esta a visão de Kelsen, mas esta não é a visão de Kelsen, né? Kelsen vai dizer o seguinte: depois de realizar essas duas averiguações, o tribunal tem de ordenar em concreto a sanção estatuída em abstrato na norma geral. Então, eu tenho sempre uma relação do abstrato para o concreto. A decisão não tem um simples caráter declaratório, pois o juiz não tem apenas que descobrir e declarar um direito, já de antemão firme e acabado, cuja produção já foi concluída. Né? A norma individual que impõe uma sanção é constituída e criada só através da decisão judicial. Então, o que está implícito aqui, né? Isso vai ficar mais claro no final do livro, né? Essa discussão aparece no capítulo 5º da sua obra, né? O que está implícito aqui? O fenômeno interpretativo,
né? Fenômeno interpretativo. E, a seguir, né, o Kelsen vai concluir o seguinte, né? A decisão, ela constitui uma norma independente da norma individual. Ela é criada e constituída só através da decisão. Ela não é apenas uma declaração, uma repetição da norma geral, né? A grande relevância das reflexões dele nessa primeira parte, nosso estudo, a meu ver, está muito relacionada à segunda premissa, né? Vamos voltar aqui ao nosso modelo originário do silogismo, né? A segunda premissa, ela foi formulada de uma maneira extremamente problemática. Por quê? Da forma com que nós a redigimos, ela parece que traz para o direito o fato, a verdade do fato ocorrido, né? Eu tenho uma impressão retórica de que estou vendo que João matou seu pai, né? E Kelsen vai dizer uma coisa muito interessante. Também a segunda premissa teria um caráter construtivo. E aqui nós entramos numa discussão extremamente interessante que vai se relacionar com o tema direito e verdade, que está muito presente no universo fílmico-artístico, né? É um dos grandes temas de filmes e obras artísticas que envolvem a discussão de temas jurídicos, né? Continuando, né? Continuando. O que vai dizer Kelsen, né? Também a averiguação do fato delituoso tem um caráter constitutivo. O tribunal determina o órgão para verificar se o fato ocorreu concretamente, a fim de que ele possa entrar no domínio do direito. Então, aqui a discussão de linguagem vai ser extremamente rica, né? Por quê? Né? Kelsen vai dizer o seguinte, não é o fato em si de alguém ter cometido um homicídio que constitui o pressuposto estatuído pela ordem jurídica, não é? Mas o fato de um órgão competente juridicamente ter verificado num processo determinado pela ordem jurídica que o indivíduo praticou homicídio, né? Então, o que vai dizer o Kelsen? Aquela segunda premissa, ela depende de uma reconstrução, né, narrativa jurídica, que não é, por si só, ou não é idêntica ao fato em si, mas depende de uma verificação, de uma interpretação, né? Então, Kelsen está admitindo aqui que o fato em si, embora tenha ocorrido, ele só pode ser percebido ou visto pelo direito a partir da sua reconstrução jurídica. E, evidentemente, nós temos aqui toda a problemática, né, da figura jurídica das provas, né? As provas, nessa perspectiva, são construções de linguagem extremamente complexas, né, se observadas de um ponto de vista zetético, né? Então, nós chegamos à seguinte situação hipotética, que normalmente é retratada de uma forma extraordinária pelo universo fílmico, né? O tribunal pode verificar que um determinado indivíduo praticou homicídio, embora na realidade ele não tenha ocorrido. O tribunal pode verificar que o indivíduo não praticou homicídio, embora na realidade ele tenha executado tal homicídio, né? Então, o que nós observamos aqui, né? Existe uma potencial chance de ocorrência do que costuma se chamar de erro judicial, né? Porque alguma coisa aconteceu na realidade e a verificação jurídica do fato pode ou não corresponder, né, a esta realidade. Então, esse é um tema que nós vamos abordar de forma muito específica quando entrarmos na análise do material fílmico pertinente a este tema, né? O que vai dizer Kelsen em seguida, né? Podem existir divergências de opinião sobre o fato, mas só a opinião do órgão competente deve prevalecer, podendo ser questionada como incorreta somente através do recurso, né? O fato processualmente verificado, né, que é o fato reescrito
pelo direito, vem ocupar lugar do fato em si. Né? Então, está por detrás dessas reflexões de Kelsen uma grande discussão sobre que tipo de relação existe entre linha e realidade. Né? A realidade, ela descreve objetivamente, a linguagem descreve objetivamente a realidade? Ou, ao contrário, a linguagem constitui a própria realidade? Esta é uma grande discussão filosófica. Né? Como é que ficaria o silogismo kelseniano se nós procurássemos elaborá-lo através de uma perspectiva mais rigorosa? Né? Nós partiríamos da proposição normativa: se um indivíduo matar alguém, deve ser punido com pena de reclusão de 6 a 20 anos. Pressupostos e consequências abstratas. Né? No processo, verificou-se que João matou seu pai. Então, observe, aqui a segunda premissa, que na primeira formulação indicava de forma, a meu ver, equivocada, a ideia de que o próprio fato estaria presente no universo jurídico, foi substituída pela indicação de que houve uma reconstrução jurídico-narrativa. Pelo processo, verificou-se, provou-se que João matou seu pai. Né? Nós temos aqui a verificação concreta e construtiva dos fatos, o problema da prova. Logo, João deve ser punido com pena de 15 anos de reclusão. Aqui eu tenho a ordem concreta da sanção. Né? E na visão de Kelsen, é uma norma individual diferente da norma geral. Então, o que está implícito nessa discussão? Né? A importância da interpretação, né, nessa reconstrução constitutiva dos fatos, né, e que nós vamos discutir agora, e que aparece de forma explícita no capítulo 8º. Né? Nós temos que enfrentar também a interpretação, né, das palavras que compõem as normas. Eu disse a vocês no início do estudo do Kelsen, não confundam o ato de descrever, que é simplesmente reposicionar os elementos estruturais da norma de maneira organizada, com interpretar, que é dar sentido às palavras. Então, o Kelsen está reconhecendo que é impossível aplicar uma norma do ponto de vista prático somente a partir da sua estrutura formal. A estrutura formal, ela pode até compor uma moldura, mas essa moldura tem que ser preenchida com a interpretação do fato, que adquire, então, um sentido jurídico, com a própria interpretação da norma geral. Então, o processo de subsunção, na verdade, é um processo de associação de duas interpretações, a interpretação do fato com a interpretação da norma, para ver se o fato pode ou não, né, estar referido à semântica daquelas palavras. Né? Então, na verdade, o fenômeno decisório é, do ponto de vista linguístico, extremamente complexo. Então, nós vamos entrar agora de maneira mais efetiva, né, no estudo da interpretação da norma. Mas o destaque desse trecho da teoria pura é muito importante. Nessa discussão está no capítulo 5º da teoria pura, né, quando Kelsen fala do fenômeno decisório, e vai ter a seguinte indicação: caráter constitutivo da decisão judicial. Né? Isso eu estou aqui nessa discussão, pessoal. Né? O que está implícito aqui? A possibilidade da teoria pura efetivamente alcançar o fenômeno decisório. Né? Será que o princípio da pureza, que tenta, de uma maneira extremamente rigorosa, afastar o estudo da norma, dos elementos políticos, sociais, valorativos e de realidade, ela pode sobreviver, ela pode subsistir no campo da interpretação prática? Eu cito aqui o famoso artigo 25, né, do Código Penal, que define juridicamente o que nós devemos entender por legítima defesa. O que diz o artigo 25? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente
dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Né? Então, vamos pensar no sentido das palavras moderadamente, meios necessários, injusta agressão, atual ou iminente, a direito. Né? Será que elas teriam um significado preciso e objetivo? Será que elas indicariam uma única possibilidade de significação? Bom, vamos ver como Kelsen vai refletir sobre esse tema. Né? E, de fato, nós podemos concluir que o Kelsen, com muita assertividade, vai chegar à conclusão, né? Nesse modesto e bastante resumido último capítulo, né? Que a interpretação jurídica, ela acaba delimitando a existência de obstáculos para que nós possamos purificar, né, a teoria do direito como um todo. Né? Então, a teoria pura, ela não vai alcançar o fenômeno interpretativo. Isso já fica mais ou menos claro, né, nessas reflexões primeiras de Kelsen, mas é no capítulo 8º que nós conseguimos tornar essa afirmação mais explícita, né? Então, Kelsen parte do pressuposto que interpretar envolve uma percepção de complexidade. Está ligada à fixação do sentido presente nas palavras que compõem as normas jurídicas. Então, interpretar significa fixar o sentido. Né? Não é a mesma coisa que descrever. Quando eu descrevo, eu apenas posiciono, né, a palavra de acordo com a sua função naquela estrutura. Né? Aqui eu busco algo mais complexo, eu busco entender o significado. Então, o tema da interpretação, ele faz parte daquilo que as teorias da linguagem chamam de dimensão semântica da linguagem. Né? E Kelsen é muito assertivo, né, em afirmar o seguinte, né? Ele propõe a pergunta filosófica: existiria a interpretação correta ou verdadeira da norma? E nós poderíamos até fazer uma complementação: existiria a interpretação pura da norma? Né? E o Kelsen responde essa questão de uma maneira assertiva, porque de fato o seu texto é um texto modesto, é um texto pequeno, né? E Kelsen vai dizer não, né? Não existe interpretação correta, não existe interpretação verdadeira, não existe a interpretação pura, não é? E ele justifica esta ideia a partir da constatação de que existem indeterminações que afetam, né, o direito no momento da sua aplicação. Então, ele está muito preocupado em estudar o tema da interpretação de forma vinculada à decisão jurídica. Né? Mas ele afirma: todo aquele que tem algum tipo de contato com o direito o interpreta, seja o estudante, seja um profissional, seja o cidadão. Né? Mas interessa para Kelsen, nós vamos entender o porquê daqui a pouquinho, vincular o estudo do direito, né, mais diretamente ao fenômeno decisório. Né? E quando eu interpreto o direito vinculado ao fenômeno decisório, vai dizer Kelsen, eu percebo que existem dois tipos de determinações de linguagem. Né? O primeiro tipo de determinação ele chama de indeterminação intencional. Né? O segundo tipo de indeterminação ele chama de não intencional. Né? Então, como a própria palavra indica, as indeterminações intencionais são aquelas postas pelo legislador, né, de forma proposital, né, para que a mesma norma possa se adaptar às situações conflitivas diversas. Né? Então, por exemplo, nós temos no Código Penal
penas mínimas e máximas, penas alternativas, não é? Para que a mesma norma possa se adaptar a situações ilícitas distintas, não é? O famoso artigo 121, que nós já citamos várias vezes, ele diz: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Não é? Então, nem todos matam os outros da mesma forma. Não é? Então, nós temos uma pena mínima e máxima, sem contar com outras situações que o Código prevê, que podem atenuar ou agravar ainda mais, não é? Essa punição. Então, essas determinações, elas são postas de maneira consciente, de maneira intencional, por aquele que redige o texto da norma. Não é? Mas nos interessa entender por que Kelsen fala na presença das indeterminações não intencionais e por que elas estariam presentes no ato de aplicação do direito. Né? Da onde surgem as indeterminações não intencionais? Né? Talvez a gente possa lembrar um pouquinho da música do Chico, né? Que diz: tudo lá no morro é diferente. Né? Como é que a música do Chico localiza a linguagem? Como sendo diretamente ligada à realidade social. Né? O sentido da linguagem muda de acordo com a realidade social que é percebida. Então, a linguagem do morro, ela constrói novos significados, tendo em vista a sua peculiaridade cultural. Não é? Então, aqui existe todo um estudo de filosofia da linguagem que o Kelsen não se dedica, infelizmente, a explicitar. Como eu disse, né? Esse capítulo 8º, ele é muito modesto, e eu digo a vocês através de uma crítica construtiva. O próprio Kelsen, pela concisão, né, no desenvolvimento desse capítulo, acabou, de certa maneira, sendo responsável pela interpretação ruim que este capítulo vem sofrendo. Né? Muito simplesmente tentam cortar esse capítulo do livro, né? Porque não consegue perceber que o Kelsen muda a perspectiva da linguagem aqui. E muitos tentam desenvolver uma ideia que, a meu ver, não é consistente, de que ele teria caído numa contradição. Não é? Ele não cai em contradição, ele simplesmente muda o ângulo de estudo da linguagem, só que ele não deixa essa mudança muito clara. Né? Vocês sabem que o texto do Kelsen, ele não prima pela sua didática. Pelo contrário, a didática dele exige, né, uma leitura pausada, exige que a gente faça resumos, né, que a gente leia várias vezes, etc. Né? Mas no fundo, as conclusões que ele vai destacar, porque esse tipo de indeterminação, conforme o nome mesmo indica, não depende da intenção do legislador. Ela é uma determinação não intencional, então ela está presente em toda e qualquer norma. Da onde ela surge? Da própria linguagem. Né? Então vai dizer Kelsen, né? De uma forma muito resumida, estas indeterminações intencionais ou não fazem com que o resultado de uma interpretação jurídica seja somente a fixação da moldura, que representa o direito a interpretar, em consequência, o conhecimento das várias possibilidades de fixação de sentido que dentro dessa moldura existem. Né? Então, o que é objetivo, o que a lógica consegue me delimitar? A moldura. Mas eu tenho várias possibilidades de preencher a moldura. Eu tenho várias possibilidades de interpretar. O que ele quer dizer de uma forma modesta? As palavras têm vários significados. Porque elas têm uma origem convencional. Elas surgem da realidade, elas se modificam com a realidade, né? Então, não é possível afirmar que uma linguagem poderia representar objetivamente uma realidade, porque ela recebe as influências valorativas, culturais, políticas da realidade. Né? Então, o que vai dizer Kelsen? Né? É impossível que a gente identifique, quer seja na linguagem natural,
quer seja na linguagem normativa, o chamado sentido correto, né? O chamado sentido verdadeiro, o sentido puro. Então, quando eu penso no sentido da palavra, eu não consigo, né, separar o sentido da palavra do seu contexto social, político e econômico. Né? Então, vai dizer que a interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a uma única solução como sendo a única correta e verdadeira, mas possivelmente há várias soluções que têm igual valor. Né? Então, se eu voltar àquele silogismo inicial que eu projetei para vocês, dependendo de como eu interpretar o fato ao reconstruí-lo juridicamente, né? Por mais que a dogmática busque estabelecer critérios de objetividade, mesmo um laudo médico pode conter incertezas, né? Eu menciono aqui um grande filme chamado Sem Data, Sem Assinatura, é um filme iraniano, que coloca em dúvida, né, o laudo médico que foi feito em função da morte de um menino no hospital. Né? O médico tem dúvidas, o laudo foi feito pela colega dele, se aquele menino morreu de uma infecção por intoxicação ou se ele quebrou o pescoço num acidente. Né? E o filme deixa essa dúvida em aberto. Quer dizer, mesmo quando analiso o discurso das provas, eu tenho que ter consciência da influência da interpretação. Mas eu também interpreto as palavras da norma geral. Né? Então, dependendo de como interpretar o fato, de como interpretar a norma geral, várias soluções distintas, várias decisões distintas poderão ser proferidas. Né? E o Kelsen vai dizer? Todas terão o mesmo valor. Né? Kelsen irrita bastante aquelas visões dogmáticas defensoras da ideia de certeza e segurança jurídica, porque aqui ele chega a uma posição realmente muito aberta, né? Da mesma forma que existe objetividade na descrição estrutural da norma, ou seja, na verificação lógica do que é ilícito ou ilícito, eu tenho uma incerteza quando eu interpreto o sentido daquelas palavras que compõem o lícito e ilícito. Né? E vai dizer que a única interpretação que é diferente das outras é a chamada interpretação autêntica. Né? O que seria essa interpretação autêntica? Ela seria a interpretação verdadeira? Ela seria a interpretação correta? Não. Né? Interpretação autêntica é aquela que é feita pelo responsável, por aquele que tem competência para decidir. Né? Então, Kelsen vai dizer, a interpretação autêntica decorre de uma avaliação cognitiva, né? Que percebe, por exemplo, a diversidade de sentidos semânticos, né? Mas que se combina com um ato de vontade que efetua uma escolha entre as possibilidades reveladas. Né? Então, para Kelsen, a interpretação não é um ato racional, porque além da avaliação cognitiva, se fosse um ato racional, a avaliação cognitiva me levaria à ideia universal de verdade. Não é isso que ele diz. A avaliação cognitiva me leva à diversidade. Né? E através de um ato de vontade, né, eu efetuo uma escolha entre as possibilidades reveladas. Né? E por que ela é autêntica? Porque ela é verdadeira? Não. Porque ela é correta? Não. Porque ela é pura? Não. Ela é autêntica porque ela cria direito. Essa escolha também é condicionada por normas morais e de juízos de valores sociais que não se confundem com o próprio direito positivo. Então, aqui nós temos o elemento central, né? Kelsen vai reconhecer a influência da moralidade nessa escolha. Vocês se recordam que o Kelsen assume uma posição relativista, né? Tendo em vista o problema da moralidade do ponto de vista filosófico. Então, a meu ver, ele desenvolve um raciocínio bastante coerente, sendo a moral relativa a sua influência
também tornará relativa essa escolha, né? Então, esse ato de vontade, ele é motivado não apenas por questões jurídico-formais, mas também é motivada por elementos que estão fora do próprio direito. Então, eu não consigo purificar esse ato de vontade, né? Porque esse ato de vontade, ele diz respeito àquele sentido subjetivo. O que vai dar o sentido objetivo a essa decisão é outra norma superior. Mas a vontade que interpreta, ela é, digamos assim, a expressão do sentido subjetivo, não é? Que ela não se confunde com o próprio direito positivo. Então, a meu ver, Kelsen vai desenvolver um raciocínio bastante coerente, né? Bastante consistente, quando ele vai unir, né, o tema da moralidade ao tema da interpretação. Né? Ele seria contraditório se ele afirmasse, né, que a moral seria, por assim dizer, universal, e aí chegasse à conclusão de que a interferência moral na decisão seria relativa, né? Aí nós teríamos uma incoerência lógica. Se ele dissesse, né, a norma tem um conteúdo puro, não é o que ele diz no início da teoria pura, como eu disse a vocês, há muita confusão. Porque quando nós pensamos na norma, normalmente nós pensamos em forma e conteúdo. E o Kelsen vai excluir o conteúdo da descrição, né? Então ele vai dizer a forma objetiva, o conteúdo, por envolver a questão da linguagem do ponto de vista da sua materialidade cultural, ela jamais poderá ser purificada, né? Então não existe interpretação autêntica pura. Ela se destaca das outras porque ela acaba constituindo uma outra norma, né? Ela se torna um dever ser, né? E qual seria o papel da interpretação científica na visão de Kelsen? O papel da interpretação científica é bastante modesto, porque a ciência pura não pode fazer outra coisa senão estabelecer as possíveis significações de uma norma jurídica, sem tomar nenhuma decisão entre as possibilidades, pois nesse caso estaria assumindo uma função de política, né? Então, a política jurídica para Kelsen diz respeito à prática. A prática jurídica não é pura, ela é política, não no sentido pejorativo. Ele está usando a expressão política jurídica como algo que envolve um posicionamento valorativo específico. Todo aquele que julga vai assumir um posicionamento, mesmo que ele não tenha consciência, mesmo que ele não assuma isso, né? E o que a ciência pura pode fazer? Ela pode atuar como uma espécie de dicionário, né? O que os dicionários fazem. Eles elencam significados sem tomar qualquer posição. Na medida em que eu elaboro uma petição, que eu elaboro um parecer, que eu elaboro uma decisão, eu estou me posicionando do ponto de vista valorativo e político, porque eu estou dando a certos significados, né, a prerrogativa de se tornarem dever ser normativo, né? Então, de certa maneira, todo o trabalho de decisão não deixa de ser político, né? Isso, essa ideia de Kelsen escandaliza até hoje os teóricos mais tradicionais, né? E o Kelsen vai, por fim, enunciar uma frase que também é bastante polêmica: a univocidade, ou seja, o sentido unívoco das normas é uma ficção para consolidar o ideal de segurança jurídica. Então, Kelsen joga no espaço, joga para o espaço o ideal de segurança, né? O ideal de segurança jurídica é uma premissa dogmática, mas que na visão de Kelsen não encontra, né, respaldo, né, nas situações, né, interpretativas efetivas. Então, essa é uma grande reflexão proposta por Kelsen, né? Perfeitamente associável, né, com várias obras fílmicas. Então, o filme que nós vamos trabalhar, ele se intitula 12 Homens e uma Sentença, né? Existem duas versões, eu recomendo a versão clássica, tradicional, de 57. Né? E através desse filme nós podemos, né, problematizar toda a verificação jurídica do fato, tendo em vista a constatação de problemas lógicos nos discursos das provas,
apresentadas, como captar o fato em si, o que é verdade processual. Então, é um filme muito interessante, né, que vai levar essa discussão, né, num nível de raciocínio crítico extremamente elevado, né? Esse filme é quase uma aula de filosofia do direito, porque ele vai posicionar o espectador no mesmo ângulo dos jurados, né? Então, o filme vai mostrar o julgamento de um crime por um júri, né, popular. O júri popular não viu o que aconteceu, né? Ele tem que avaliar a ausência ou não de dúvidas, não é? Diante das provas apresentadas, sem ter visto o fato em si, não é? E um dos jurados, está aqui presente, né, na foto, não é? Ele vai promover uma reviravolta extremamente interessante no senso comum dos outros, né? Porque os jurados partem de uma visão assim bastante tosca do que seria a interpretação, do que seria a relação entre língua e realidade, né? E esse oitavo jurado ele vai promover uma reviravolta, porque no júri americano, né, se não houver consenso em torno do veredito culpado ou não culpado, nós temos que anular o julgamento, né? Então, o princípio dogmático que rege o filme é o do indúbio pro réu, né? Então, se houver dúvida razoável no discurso das provas, deve o réu ser considerado não culpado, né? E esse indúbio pro réu é que vai ser testado ao longo desses 90 minutos de filme. O filme realmente é brilhante, é um filme que se passa praticamente o tempo todo dentro da sala do júri, e o ângulo de observação do espectador é o mesmo dos jurados, né? Então, nós realmente sentimos a angústia de você verificar juridicamente um fato que jamais será visto pelo direito. Então, é uma experiência muito rica, nós vamos trabalhar com esse filme. Então, o material que nós discutimos hoje, ele está basicamente presente no capítulo 5º da teoria pura, no item o caráter construtivo da decisão judicial, está no capítulo 8, a interpretação, e nós também indicamos, né, esse filme, 12 Homens e uma Sentença, e nós propomos que vocês pensem sobre esta questão, né? Como o filme vai problematizar a verificação jurídica do fato, tendo em vista a constatação de problemas lógicos nos discursos das provas apresentadas. Como captar o fato em si, que é a verdade processual. Então, fica aí esta dica, né, para que vocês possam refletir, né? Mas o filme é muito bem feito, porque filmes que tratam do problema da linguagem jurídica, filmes que problematizam a verdade, eles têm que ser rigorosos do ponto de vista da linguagem. E esse é um grande filme rigoroso, né? Existem outros filmes que vão, inclusive, inverter o ângulo de observação do espectador, né? Mas esse eu considero um filme indispensável, né? Indispensável. Eu costumo contrapor esse filme a um filme dinamarquês chamado Dançando no Escuro, né? Dirigido pelo Lars von Trier, porque nesse filme, ao contrário, o espectador acompanha toda a intimidade de uma personagem que vai, de uma maneira assim trágica, ser pressionada a cometer um crime de morte bárbaro. E depois nós vemos a leitura que o direito faz, né? Então, no filme do Lars von Trier, nós estamos numa perspectiva externa e observamos as dificuldades do direito nessa verificação jurídica do fato. Mas a experiência dos 12 homens e uma sentença é muito mais próxima à realidade daquele que vai trabalhar com o direito. Por quê? O filme do Lars von Trier, Dançando no Escuro, ele cria um testemunho ficcional. Nós testemunhamos a intimidade, a consciência subjetiva daquela personagem. Mas na vida concreta, nós jamais teremos a possibilidade de fazer isso, né? Então fica aqui a dica dessas obras. Espero que vocês tenham, né, apreciado essa aula. O tema realmente é fascinante e essa reflexão de Kelsen, ela pode ser perfeitamente ligada a outros autores, ela abre novas reflexões.
Então, encerro a aula por aqui. Muito obrigada.